Bom dia. Acho que o pessoal já terminou aqui de se conectar. Sejam bem-vindos a mais um call aqui da Gard. Hoje a gente está aqui na sala com Marcelo Gilfrida, com Carlos Calabrese e com Daniel Wicks. A gente vai falar um pouquinho sobre o cenário econômico e também sobre o resultado do mês e as principais estratégias. Mas antes a gente vai apresentar aqui para vocês uma novidade, um produto novo que a gente lançou. Então, hoje a ordem vai ser um pouco diferente. O Gilfrida vai começar dando essa introdução e, na sequência, a gente passa para o nosso call de costume. Eu vou projetar aqui com vocês alguns slides, tá? E no final a gente vai abrir para perguntas, né? Então, tanto via chat quanto via perguntas e respostas aqui do aplicativo, vocês podem fazer as perguntas. Gilfrida, pode falar? Já vou projetar aqui a apresentação. Olá, bom dia a todos. Prazer estar com vocês aí mais um call mensal da Gard. Como a Natália comentou, nós queremos aproveitar essa oportunidade que nós temos a presença de vários parceiros da Gard, investidores conosco aqui, e fazer a divulgação de um novo produto, um novo fundo que nós começamos na sexta-feira. Eu vou pedir para a Natália me ajudar passando os slides, dar um pouquinho o racional desse fundo e as motivações que nos levaram a iniciá-lo, né? Como acho que já era verdade no ano passado, e Natália, pode passar o próximo slide, por favor. Exato, obrigado. Então, como acho que era verdade ano passado e se acentuou mais esse ano por conta da pandemia, nós tivemos uma perspectiva de manutenção da taxa de juros baixa por bastante tempo aqui no Brasil. E essa taxa baixa tem levado os investidores, em geral, a buscar produtos com um objetivo de retorno maior. Essa demanda nos chegou ao longo do ano passado, e entre o final do ano passado e início desse ano, nós lançamos um produto novo, o Fundo Portos, que talvez algum de vocês já conheçam. Porém, ele foi desenhado com uma meta de retorno e um nível de volatilidade muito acima do D'Artagnan. Ele foi pensado, basicamente, para aqueles investidores mais sofisticados, que têm um apetite maior para risco, têm uma capacidade de diversificação maior. Esse produto ele começou, ironicamente, no auge da pandemia, no dia 29 de fevereiro. Ele teve uma aceitação muito grande dos investidores, mas nós pudemos vivenciar aí, nesses primeiros momentos do fundo a volatilidade que ele pode apresentar, né? Ele está com uma volatilidade média de 30% ao ano. Inclusive, ele chegou a ter uma queda diária de quase 10% dentro do mês de março. Então, é um produto, de fato, bastante volátil, bastante oscilação. Mas, ao mesmo tempo, nós notamos que o fato de ser um produto novo gerou um interesse maior dos investidores. Acho que tem uma camada nova de investidores que está surgindo, que tem buscado alternativas mais diferenciadas. Ao mesmo tempo, os investidores que já conhecem o produto multimercado têm se interessado mais por produtos com maior ambição de retorno. Então, o fato de ser um produto novo, acho que sempre acaba sendo uma novidade, né? Embora o D'Artagnan esteja extremamente bem colocado nos seus rankings, e acho que o Calabrese vai falar bastante sobre a rentabilidade dos últimos 30 dias, nós verificamos que um novo fundo ele pode servir como uma maneira de chamar atenção, né, para a Gard e para a oportunidade de investimento da Gard. E aí desenhamos, um pouco com a ajuda aí do própria experiência do Portos, desenhamos um produto novo, que ele é intermediário entre o D'Artagnan e o Portos. Ele é um produto que busca um retorno também diferenciado, porém não tão oscilante como o Portos se propõe a ser. Com isso, a gente acha que a gente consegue ampliar o maior leque de investidores, não ficando tão restrito àqueles que buscam produtos de muita alavancagem, ao mesmo tempo que também quem já conhece a Gard pode acompanhar, ter uma ideia de qual será o retorno desse novo fundo, porque ele é uma versão aumentada do D'Artagnan, não tão aumentada como o Portos, ele é intermediário entre os dois, né? Esse formato de produto... Não, Natália, por favor, volta um pouquinho mais. Esse formato de produto alavancado a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos, né, através de todas as melhorias que nós fizemos na estrutura e nos processos, com ferramentas de controle mais sofisticadas, permitindo que a gente pudesse utilizar a expertise da nossa equipe de gestão através de uma forma que nós estamos denominando de matricial. Ou seja, o gestor ele usa a sua estratégia como uma peça do fundo, e cada gestor pode trabalhar focado na sua estratégia, e a combinação dessas peças, na proporção típica de cada fundo, ela é feita
através de um procedimento interno de realocação de ordens, de modo que a mesma ordem que é passada para o D'Artagnan para o Portos, ela é também equivalente passada para o fundo Valon, inclusive de forma parecida, não exata, também isso acontece tanto no Aramis como no Atos, que eles compartilham, né, a mesma equipe de gestão do D'Artagnan. Então é uma técnica que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos, ela está bastante eficaz e tem ajudado a que a gente possa lançar produtos sem perda nenhuma de eficiência. Acho que também, eu vou deixar para o Calabrese comentar um pouco depois, como nós estamos respondendo a essa crise desse ano. Acho que foi um ano muito difícil para todos os gestores, mas felizmente a Gard tem dado uma resposta muito boa em termos da entrega de retorno dos produtos. Todos os nossos fundos estão na cota máxima do ano acho que é um momento interessante da Gard. A gente, né, completou uma oferta de produtos maior, tem tido uma rentabilidade em linha com as nossas metas de retorno. Então, acho que a experiência do Portos nos animou a lançar esse novo produto, que as características estão no próximo slide. Então, o nome do produto é Valon, né? Para quem conhece a história dos Três Mosqueteiros, Valon era o principal ajudante do Portos, então ele é um fundo que fica entre o Portos e o D'Artagnan, né? Ele é um fundo voltado para investidor qualificado. O principal motivo é que o fundo ele precisa, para entregar suas estratégias, ter uma flexibilidade maior de investimentos no exterior. Então, a limitação de 20% que é seguida no D'Artagnan, ela não é viável mantê-la. Então, nós tivemos que circunscrever o produto a investidor qualificado. Mas ele é, como eu falei, uma versão aumentada de 50% do D'Artagnan. Consequentemente, ele busca um retorno acima do D'Artagnan, em torno de 7,5% a 12,5% ao ano líquido para o investidor. O horizonte de investimento é um horizonte típico dos multimercados, né, de 3 a 5 anos. Ele mantém as mesmas características em termos de liquidez e de taxas do D'Artagnan. A equipe de gestão é a mesma. Mecanicamente também, o nível de VaR do fundo é maior, né? Nós trabalhamos no D'Artagnan com VaR indicativo de 1,5. No caso do Valon, ele está indo para um VaR indicativo de 2,5. Ele mantém também todas as outras características do D'Artagnan, que é um fundo de longo prazo, com a tributação mais favorecida. Utiliza também o investimento no exterior através da nossa estrutura offshore. E ele é um produto que nós iniciamos agora no dia 31 de julho, mas nós estamos focando nesse fundo novas aplicações. Nós entendemos que o D'Artagnan tem conseguido atingir as suas metas de retorno ao longo do tempo. Então, nós buscamos, com esse fundo, atrair novas aplicações, né, um produto que complementa a carteira de quem já investe no D'Artagnan, ou para quem não investe, possa voltar à Gard e ter benefício de um produto de uma diversificação e um nível de retorno maior. Finalmente, acho que é uma das vantagens de poder mostrar esse produto, né, como uma evolução do D'Artagnan, como uma espécie de derivativo do D'Artagnan, é o fato que a gente pode fazer uma simulação, né, que nós, usando o histórico do D'Artagnan, aplicando esse fator de 1,5, que é a proposta do fundo, nós conseguimos imaginar como teria sido a história desse fundo ao longo dos anos, né? A Gard começou no final de 2013, então nós temos o histórico completo do D'Artagnan desde 2014. E o D'Artagnan é um produto extremamente bem posicionado na sua concorrência relevante. Ao longo desses 6 anos e meio, está uma posição de liderança aí do ranking da concorrência relevante. E o Valon se posicionaria até melhor, né? Como ele tem um retorno que é superior ao D'Artagnan por construção, ele vem entregando teria entregue ao longo dos anos um retorno muito bom. Esse ano mesmo já estaria com retorno de 4,51%, aí arredondado para 5%. Né? E desde o início, um produto com retorno de 153%, comparado com 82% do CDI. É um produto que, nesse período, teve um retorno aí de 186% do CDI. Então, acho que é um produto interessante, eu tenho certeza que vai despertar o interesse de vocês que estão nos acompanhando. E eu indico, né, peço que vocês entrem em contato com a Natália, a Paula e a Luísa, a nossa equipe de relação com investidores, que elas estão prontas a dar mais detalhes e, se for necessário, fazemos aí uma reunião para apresentar as características desse novo fundo. Obrigada, Marcelo. Bom, agora a gente volta para o call no modelo usual, então vou passar aqui a palavra para o Ix, para falar um pouquinho sobre o cenário econômico, e depois a gente fecha com as contribuições e estratégias. O Ix, pode seguir, por favor?
Tá bom, obrigado, Nath. Então vamos começar com a parte internacional no próximo slide, por favor. Mês passado a gente fez todo enfim, um caso aqui discutindo um pouco sobre um cenário de dólar mais fraco, né? Basicamente o que a gente advogou no mês passado foi que quando você tem duas forças né, que disputam, uma para o lado do dólar forte, que é o crescimento mais forte dos Estados Unidos, contra advogando do lado do dólar mais fraco, uma expansão muito grande do balanço do Fed, basicamente a segunda ganharia e a gente teria um cenário de dólar mais fraco, né? Eu acho que assim a gente continua com essa cabeça, mas a gente teve alguns desenvolvimentos até, enfim, mais para o lado do dólar fraco, né? O que eu trago aí nesses slides justamente é olhar um pouco a dinâmica de Estados Unidos na margem, né? Então a gente viu logo, enfim, na saída do começo da pandemia, os Estados Unidos numa situação um pouco melhor, né, onde tanto os índices de mobilidade lá não caíram tanto quanto na Europa e no resto do mundo, e aí a gente viu, enfim, diversas políticas sendo feitas que sustentou um crescimento, né, uma saída dessa crise um pouco melhor. E aí agora a gente está vendo um movimento reverso, né, basicamente o que a gente vê é que os Estados Unidos, enfim, está com uma dinâmica pior da pandemia, né, principalmente lá em alguns estados que a gente tem chamado a atenção, até mostrei isso aí no mês passado, e isso faz com que você tenha uma dinâmica de reabertura também um pouco mais complicada, né? Então a gente viu alguns estados aí colocando de novo algumas medidas restritivas, e aí o resultado disso daí que a gente já vê, principalmente quando a gente vê esse gráfico da esquerda, né, a Europa mostrando sinais de atividade um pouco melhor do que nos Estados Unidos, né? E isso a gente também vê quando a gente olha os PMIs, né, que os Estados Unidos perdeu um pouco de força na margem, né, mais recentemente aí para o mês de julho, e Europa despontando aí num crescimento um pouco melhor. Tá? Então, basicamente, esse pilar de diferencial de crescimento sendo como um vetor de dólar forte, isso daí está diminuindo e a gente acredita que no curto prazo deva se manter. Né? A gente vê a Europa até com melhores dados aí na margem, com os Estados Unidos ainda dando, enfim, alguma bambeada nessa retomada. Né? No próximo slide, Nath, por favor. E aí eu acho que mais um desenvolvimento importante sobre a Europa é que, e aí, né, então eu estava falando um pouco do lado dos Estados Unidos, mas do lado da Europa a gente também teve bons desenvolvimentos, né, principalmente pela aprovação do Recovery Fund, né, que é o Fundo Fiscal de Recuperação. Isso não só é um bom resultado por conta de você vai ter mais estímulos e você está precisando, né, nessas economias que estão mais fragilizadas, você ter um novo estímulo. A gente sabe que a pandemia atingiu a Europa, né, fortemente, mas eu acho que mais do que isso, dá um passo, né, a uma integração fiscal maior à zona do euro. Então, acho que isso daí que é importante. Né? E por que isso é importante? Porque ao longo, né, desde a crise de 2008, 2009, a gente, e aí lá você já teve um aumento grande da dívida pública, né, em várias, enfim, praticamente todos os países da Europa, e aí a gente começou a ter um questionamento fiscal lá sobre o bloco. Né? Então a gente tinha Grécia, Itália, Espanha, enfim, Portugal, Irlanda, vários países estavam numa situação fiscal bem mais complicada, e isso daí sempre gerou um questionamento, né? Isso daí pesava um pouco para né, o valuation do euro, porque você sempre tinha um risco aí de desintegração da zona do euro. E aí agora eu acho que a zona do euro dando esses passos em relação a uma integração maior fiscal, isso daí também tende a ajudar, né, aí do dólar fraco, mas um euro mais forte. E aí é interessante se a gente começa a olhar a zona do euro como uma união fiscal, obviamente que isso aí foi só o primeiro passo, né? Ainda é incipiente, mas se a gente começa a olhar a zona do euro nesse sentido, a gente vê que a situação fiscal da zona do euro como um grupo, né? E aí isso está no gráfico da direita, é muito melhor do que os Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, assim, obviamente porque lá tem estados, né, nórdicos que têm uma situação fiscal melhor. Mas o ponto aqui justamente é que você teve também do lado da Europa notícias mais positivas, né? Próximo slide, por favor, Nath. Seguindo, outra coisa que eu acho que também começou a ser mais discutido é o status do dólar como, né, uma reserva de valor global. Né? Então, basicamente, a gente viu um aumento muito grande aí dos déficits gêmeos, né? Isso daí que eu mostro nos gráficos da esquerda, e aí a gente começa a também ter um questionamento. Obviamente que, assim, Estados Unidos segue sendo a principal potência hegemônica do mundo, mas o ponto é como você vai esticando a corda, principalmente o lado fiscal, você começa a ter um pouco de questionamento em relação a isso. Né? Então, acho que isso é mais um vetor aí que advoga
pro dólar mais fraco, né? Então, basicamente, a gente teve do lado dos Estados Unidos 3 desenvolvimentos, né? Questionamentos sobre o status de dólar como reserva de valor, a diminuição do diferencial de crescimento e também a forte expansão do Fed que continua, né? Então, esses 3 fatores advogam para um dólar mais fraco. A gente teve do lado do euro, né? Esse é o que eu falei sobre a parte fiscal da Europa. E isso daí, então, você teve esse movimento que eu olho no gráfico da direita sobre um dólar mais fraco, principalmente contra DM. Nesse sentido, então, eu acho que a gente deve continuar vendo esses fatores, tá? E eu acho que o ponto aqui que a gente deve focar é justamente em desenvolvidos. No próximo slide, Eu peço para vocês aguardarem só um minutinho, acho que o Wix teve um problema na conexão, ele já vai se reconectar. oi, alô? Agora a gente está te ouvindo de volta, Wix. Eu pedi para o pessoal Desculpa. aguardar, imaginei que tivesse caído aí a conexão. Pode Tocou continuar, o por telefone. favor. Bom, desculpa, mas então, e aí vindo então para a parte, acho que é o último ponto da apresentação internacional, é a parte de eleições, né? Então aqui, obviamente, a gente acha que é o tema do segundo semestre. Novamente, a gente tem que, eu acho que olhar sempre com cuidado, porque as eleições nos Estados Unidos não são, né, tão straightforward como aqui no Brasil, tem toda a questão dos colégios eleitorais, mas eu acho que o ponto é o Trump tem perdido popularidade e, ao mesmo tempo, a gente tem visto, né, um aumento aí do Biden nas pesquisas, né? Então, basicamente, a gente tem olhado aí com mais carinho sobre as possíveis políticas do Biden, tá? E ainda que os 2 candidatos ainda tenham, né, como princípio aumentar os déficits, né, o que realimenta ali o questionamento sobre o dólar como reserva de valor, acho que o ponto principal é que as políticas do Biden diferem bastante das políticas do Trump, né? Basicamente, a gente vê que parte do aumento, né, de gastos fiscais que o Biden quer fazer, ele quer fazer financiando via aumento de impostos, né? Então, se a gente lembrar um pouco do que aconteceu a partir do começo de 2018, né, quando essa Tax Cuts and Jobs Act entra em vigor, né, que foi justamente o grande corte de taxa sobre as empresas que o Trump fez, foi seguido aí por um movimento de dólar forte nos anos seguintes, né, que a gente acompanhou. Obviamente, isso daí também ajudou a Bolsa, ajudou outros mercados, mas a gente teve essa performance bem positiva para o dólar, né? Então, uma das propostas do Biden é justamente desfazer essa queda da tributação, né, que saiu de 28% para 21%, seria voltar para 28%, né? Então a gente poderia também ter um movimento contrário vindo de um governo Biden. E eu acho que mais do que isso, também a gente tem um governo que, quando a gente olha o médio prazo, o plano de fundo parece ser mais positivo para emergentes. Por quê? Primeiro que o Biden parece ser seria um presidente um pouco mais previsível, né, sem ter tweets brigando com todo mundo, né, no overnight. Então acho que ele é um pouco mais previsível e também ele deve ter uma posição menos bélica em relação à China, né? Isso daí também impacta emergentes. Então, assim, de forma geral, parece ser um pano de fundo de um dólar mais fraco, com um cenário até um pouco mais positivo para emergentes. No entanto, uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né, eu acho que é uma grande dúvida que surge se essa mudança, né, da filosofia ou seja, para mais taxação de empresas e para mais regulação, se você pode ter um impacto negativo no mercado de ações, né, nos Estados Unidos. E aí é o gráfico que a gente traz na direita, que assim, toda vez que a gente vê um impacto negativo no S&P, as moedas de emergentes sofrem, né? Então, talvez no primeiro momento seja algo ruim para moedas de emergentes se a gente tivesse impacto negativo no mercado acionário dos Estados Unidos, né? Então, a princípio, tudo advoga aí mais para um cenário em que você tenha, eu acho que o pano de fundo, né, no primeiro momento, é um cenário mais positivo para a DM, quando a gente olha vis-à-vis Estados Unidos,
E aí acho que num segundo momento, né, no médio prazo, a gente pode ter um cenário, um ambiente que continue positivo para emergentes, principalmente porque você vai ter esse adicional de um dólar mais fraco, né? Lembrando que, basicamente, a gente mantém nossa cabeça de que você vai ter, enfim, esse ambiente desinflacionário e com a política monetária super expansionista aí por muito tempo, tá? Então, assim, esse é o pano de fundo de internacional. Basicamente, a gente segue um pouco na mesma toada e até com novos argumentos aí do que a gente viu no mês passado, tá? Então, eu vou passar para a parte doméstica. E seguindo aqui, então acho que assim o clima político, né, e é algo que até a gente vai divulgar agora na carta mensal, basicamente o que a gente viu um período aí, principalmente em julho, né, de pacificação em Brasília, né, seria o que a gente, né, num trocadilho chama de Pax Brasiliensis, né, que seria uma referência à Pax Romana, que foi aquele período enfim, praticamente 2 séculos no Império Romano, que você teve o fim das conspirações, guerra civil, e você teve um grande tempo de prosperidade, né? Obviamente aqui no Brasil as coisas acontecem de maneira mais rápida, mas a gente chama isso daí meio que uma Pax Romana a brasileira, tá? E aí então a gente viu aí um grande alívio, né, principalmente na relação do governo com o Congresso, mas também do governo com o STF, né? Obviamente que o recesso do STF ajudou bastante, mas o ponto é que o Bolsonaro, né, o presidente, teve uma atitude um pouco mais amistosa em relação aos outros poderes, né? Acho que assim, os primeiros benefícios disso daí surgiram, né? Porque eu acho que a gente estava, enfim, num período muito estressado, né? De muito ruído. A gente viu até a aprovação da lei do saneamento, que é, enfim, uma lei super importante, que deve ter bons efeitos aí a longo prazo. Então a gente começou a ver um pouco de racionalidade, principalmente na relação com o Congresso, tá? No entanto, assim, dado, e eu já venho mostrando isso daqui, né, e, enfim, todo mundo sabe, a herança da pandemia é um fiscal muito deteriorado aqui no Brasil. A questão toda é se essa Pax Brasiliensis, né, vai se traduzir em manutenção da âncora fiscal, né, que é o teto de gastos. Então a gente viu hoje no jornal, por exemplo, enfim, flechadas de tudo que é lado em relação ao teto, né? Então isso é algo que nos preocupa e acho que vai entrar no radar, principalmente em setembro, né? Porque o governo deve mandar um orçamento cumprindo o teto até o final do mês, né, até o final desse mês de agosto, e aí a gente vai para o Congresso discutir enfim, esse orçamento e como vai equacionar demandas do Congresso, né, e do próprio governo, né, de ala do governo para mais gastos, sejam gastos gastos, né, com social, ou sejam gastos com investimento público, né? Então aí a gente fez até um esquema que eu achei que foi bem interessante, que a gente, enfim, coloca tudo que está sendo discutido entre executivo e Congresso, né? Então a gente tem não dissociado, né, do fiscal, mas em paralelo a gente tem toda a discussão da tributária, né, que tem implicações também sobre o lado fiscal, mas basicamente a gente está olhando, enfim, essa discussão da política social, Renda Brasil, e como o governo, que, enfim, pelo menos a parte da economia, que está tentando equacionar isso dentro do teto, ou seja, na cabeça da economia vamos readequar gastos sociais que não são tão direcionados e vamos colocar isso daí dentro do teto, né, remanejando esses gastos sociais menos efetivos. E também tem uma parte mais desenvolvimentista do governo, né, principalmente na Casa Civil e no desenvolvimento regional, que é o pró-Brasil, né? Ou seja, tentar aproveitar essa pandemia, já que a gente aprovou um monte de gastos, aproveitar mais gastos em relação a investimentos, né? Então, aí a gente coloca em azul tudo que tem esse impacto potencial sobre o teto de gastos e é nisso que a gente está se debruçando para entender direito como que vai ser equacionado isso, tá? Não me parece que é algo para agora, no curto prazo, apesar de a gente estar vendo, né, nas últimas semanas um pouco do aumento da pressão, né, sobre o teto de gastos, mas acho que isso aí vai ficar especialmente mais latente depois que o governo enviar o seu orçamento e aí a gente for discutir, enfim, os gastos necessários para ajudar o social, etc. Tá? Então, acho que ali vai ter um ponto crucial, né, de risco para o cenário prospectivo. Tá? Então, da parte política é isso, a gente tem que ficar de olho. Vindo para a parte de atividade, né, então a gente já tinha, enfim, discutido um pouco sobre isso no último call, que a gente estava relativamente mais
otimista que o resto do mercado em relação ao crescimento, né? Ou pelo menos uma recessão menor esse ano, provavelmente uma queda menor do segundo trimestre e uma recuperação mais forte no terceiro. Eu acho que os dados que foram divulgados, né, de lá para cá reafirmaram isso daí. A gente tem visto até uma recorrente revisão para cima, né, do PIB desse ano, tá? Então, o mercado chegou a projetar aí menos 6,5% de PIB, agora já está caminhando para alguma coisa mais perto de 5,5%, e a gente segue com o nosso número de menos 4,8%, tá? Um pouco mais otimista. E, basicamente, o que a gente advogou foi que o governo foi bem sucedido em manter o rendimento médio da economia, isso daí faz com que o consumo e aí depois a indústria se recuperem mais rápido, né? Mas surge aí uma dúvida, né, que até deixa a gente um pouco mais cauteloso quando a gente for olhar, né, os próximos dados em relação a serviços, né? Basicamente por quê? Porque foi o setor que foi mais impactado, né? Muitos deles ainda, muitos estão ainda fechados ou parcialmente funcionando, então isso daí pesa, e é o setor que a gente tem menos dado, né? Então, uma coisa que a gente tem que ficar de olho, principalmente quando sair a PMS, né, que é a pesquisa mensal de serviços, que sai no dia 13 de agosto, eu acho que é um momento para ficar mais cauteloso, porque vão sair os novos dados, e o que a gente viu, né, nessa linha azul do gráfico à direita é que a PMS caiu, né, os serviços caíram e não recuperaram, né? De abril para maio a gente viu até uma leve queda na margem, enquanto a gente vê que toda a PMC e a PIN elas já estão voltando mais rapidamente. Aí tem até os dados de PIN que saíram hoje, né, que foram bem fortes, até surpreenderam o mercado. Então, assim, a gente tem essa economia que roda em duas velocidades, e o problema é que para serviços a gente tem menos dados, tem menos antecedentes, então aí a gente chama atenção, até uma cautela para o nosso cenário, que de fato é uma economia, né? A gente continua mais otimista, mas assume aí, enfim, os riscos ao redor da questão de serviços, que é um setor que, enfim, que mais pesa sobre o PIB, tá? Então acho que a gente tem que ficar atento tanto na divulgação da PMS, como no começo do mês que vem a divulgação do PIB do segundo trimestre, tá? Então, de atividade é isso, seguimos com esse cenário relativamente otimista. Indo para a parte de inflação, basicamente, assim, o cenário segue extremamente benigno, né? Então, aí eu trouxe até novas medidas para a gente ver, assim, tanto do lado, né, o gráfico da esquerda, olha os serviços que estão, enfim, em níveis que a gente nunca viu antes, né? Nunca a inflação de serviços rodou tão baixa aqui no Brasil. A parte de industriais também segue muito baixa, né? Isso daí já vem desde 2017, a despeito de tudo que tem acontecido com o câmbio, né? Então, assim, o preço segue muito baixo. O que nos diz isso daí é que o hiato tem absorvido o aumento aí da taxa de câmbio, né? Então, esses são dois itens que a gente tende a olhar bastante. E do gráfico da direita também é só uma outra forma de olhar também a inflação, vendo que, assim, a gente tem, enfim, uma inflação que a alimentação está puxando para cima, e ainda assim o número desse ano segue muito baixo, né? A gente está com 1,60 para esse ano, justamente mesmo incorporando uma alimentação que está tão forte. Se a gente olhar a parte de inflação de livres, né, ex-alimentos, segue super baixa, né? Então, assim, de qualquer ótica que você olha a inflação, ela segue muito tranquila, né? E aí a gente segue, então, bem convicto que a gente deva ver ano que vem, de novo, uma inflação bem baixa, né? A gente está com 2,4, lembrando que a meta do ano que vem é 3,75, né? Então, bem abaixo, e aí por isso que mantém esse espaço para flexibilização adicional da política monetária, né? Obviamente, vamos acompanhar aí o discurso, mas se a gente colocar só no modelo, a gente teria espaço para avançar, né, em novos cortes da taxa Selic. No entanto, o Banco Central tem, enfim, dado sinais aí de que estaria mais cauteloso, e até na sua última reunião tinha dito que o ajuste seria residual, né? Que seria essa reunião, um corte de 25% para 2%. Tá? Então, enfim, nosso cenário é 2%, mas obviamente que a gente sempre tem essa simetria, dado que a inflação segue tão tranquila, né? E aí, para terminar a minha parte, indo para as contas externas aqui, enfim, acho que tudo que a gente vem falando, né, e a gente ficou mais otimista aí com o balanço de pagamentos como um todo nos últimos, enfim, desde a pandemia, né, que se teve uma mudança grande, a gente via esse ajuste forte nas transações correntes que a gente está vendo, né? Então, esse gráfico da esquerda mostra a velocidade e a magnitude, né, do ajuste em contas correntes, daí é super importante. No entanto, e quando a gente olha o fluxo cambial, ele voltou a ser negativo, né? Que é esse gráfico da direita, essa linha preta, né?
Então, ele tinha melhorado e aí voltou para o lado negativo. E aí duas coisas estão acontecendo, né? Primeiro, porque a gente olha, o conta corrente está indo para o campo positivo. As saídas de estrangeiros, né, em portfólio também vieram moderando ao longo dos últimos meses, né? O que está acontecendo? Então, a gente tá se questionando de novo sobre o mercado cambial daqui para frente. Eu imaginava que a gente ia ter, enfim, um fluxo cambial positivo. No entanto, alguma coisa está acontecendo de novo, né? E aí, mais recentemente, esses últimos dados mostraram que a gente teve, de novo, grandes saídas de pagamento de dívida lá fora, né? De dívida externa, ou seja, companhias domésticas pagando dívida lá fora. E a gente também está tendo uma contratação de câmbio, né, relativa à balança comercial menor do que os números de balança comercial, né, embarcado mesmo nos falam, né? Então, lembrando assim, você exporta 1 bi de minério, por exemplo, você pode contratar, internalizar esse dinheiro ou não, né? Então, a parte física do que realmente está sendo exportado está super forte. A gente teve os dados da balança comercial para julho, que foi recorde para todos os juros, de 8 bi, né? Assim, são números super fortes. No entanto, quando a gente olha o câmbio que está sendo contratado, né, para dessas exportações, ele está bem abaixo, novamente, né, abaixo do que está sendo de fato exportado. Então, de novo, a gente lembra um pouco do que aconteceu nos últimos anos, né, que a gente via a balança comercial vindo bem, mas sem o fluxo cambial relativo a ele, né? Então, acho que aqui acende uma luz amarela para o cenário do mercado de câmbio, e a gente tem que ficar atento, né? Porque, basicamente, com a taxa de juros tão baixa, acho que segue esse movimento de você, talvez, trocar a dívida externa, né, por uma dívida aqui doméstica mais barata. Como os dados não são conclusivos, né, então, a princípio, a gente só acende uma luz amarela aí para o mercado de câmbio, tá? Da minha parte, era isso, tá? A gente segue relativamente otimista com o cenário doméstico. A gente só tem que ficar atento aí, enfim, onde estar otimista, e também com esses eventos do fiscal, que eu acho que é o nosso calcanhar de Aquiles, que provavelmente para o mês que vem vão estar bem mais latentes, tá? Então, eu paro por aqui e passo para o Calabrese seguir com o nosso call.